para tratar com vocês sobre um caso concreto de um cliente meu, de projeto de planejamento sucessório, que foi autuado no ITBI. Tá? E aí eu quero conversar com vocês sobre esse projeto, como se deu esse projeto, por que razão se deu essa autuação e, no final das contas, qual foi o resultado disso, né? Que é super importante entender. Quero também que vocês fiquem comigo nessa live para que vocês possam ver os riscos que o mercado de planejamento sucessório está correndo. Não são poucos esses riscos que o mercado está correndo por não acreditar em uma fiscalização em matéria de ITBI e, claro, em outras searas da fiscalização, não só municipal, mas também federal e estadual. Digo isso, pessoal, porque o que eu observo é que existem no mercado muitas pessoas que começaram a atuar com planejamento sucessório há pouco tempo. Isso não é um defeito, entendam, tá? Isso não é um defeito. Não é um defeito que a pessoa tenha começado a atuar num certo segmento, nesse caso o planejamento sucessório, há pouco tempo. O que me preocupa, na verdade, é que, normalmente, as pessoas mais neófitas buscam ouvir as orientações de pessoas mais experimentadas no tempo. De certa forma, a máxima de antiguidade é posto, não pode ser ignorada, tá? Não pode ser ignorada. E eu percebo que muitos jovens no planejamento sucessório, não jovens quanto à idade, porque isso é indiferente, mas jovens para o tema planejamento sucessório, estão buscando informação e crença cega em outros jovens. E isso vai comprometer no futuro os planejamentos que estão sendo realizados e, consequentemente, o cliente e, consequentemente, a imagem do advogado ou da advogada perante esses clientes. Grazi colocou aí que está travando para ela. Me confirmem, por acaso, se está com algum problema. Apesar de eu estar do lado aqui do Wi-Fi, pode ter sido alguma instabilidade nessa comunicação, tá? Mas se estiver tudo certinho, me comuniquem aí também de que sim, está tudo certo, tá? O Dorival colocou aí agora, né? Desde 2012, os municípios já vêm intensificando, e é verdade, tá? Vamos lá. Esse caso concreto, eu vou abrir aqui o resultado, né? Abrir para mim aqui, para conversar com vocês aqui, tá? Esse caso concreto decorre de uma fiscalização que teve início em fevereiro desse ano, de 2023. Ele diz respeito a um projeto de planejamento sucessório de cliente meu, que foi realizado em janeiro de 2016. Prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Eu estou falando de uma fiscalização de ITBI acontecendo em fevereiro de 2023, relativo a um projeto cuja constituição da sociedade patrimonial, o vulgo holding, se deu em 29 de janeiro de 2016. Não estou contando história de outras pessoas, de aluno, de profissionais, outros. Eu estou contando caso de cliente do meu escritório. Ronan Santos entrou aí. Ronan, presta atenção nesse assunto para os nossos clientes aí do Distrito Federal em matéria de planejamento sucessório. Nesse caso, foi constituída uma sociedade cujo objeto social, como a gente muito orienta nos cursos, era o objeto de participações societárias e um segundo objeto de administração de bens imóveis próprios. Esse segundo objeto não foi incluído no contrato social quando do registro da sociedade. Ela foi registrada inicialmente com objeto de participações societárias, né? E depois sofreu uma modificação do contrato para que houvesse a inclusão do objeto de administração de bens imóveis próprios, que inclui locação e compra e venda de imóveis. Esse cliente tinha, além de imóveis, ele tinha
outras receitas dentro dessa pessoa jurídica, de outras naturezas que não imobiliária. Foi solicitada a imunidade do ITBI aqui no município do Rio de Janeiro e a concessão foi feita na forma da Constituição e do CTN, sob condição. Já deixo de logo um detalhe. Nessa época, no Rio de Janeiro, não passava nem perto essa coisa de cobrar o ITBI na diferença, algo que veio a partir do tema 796, mesmo antes dele ser julgado. Tá? A partir da afetação do tema 796 em 2015, pelo então relator ministro Marco Aurélio, vários municípios passaram a querer cobrar o ITBI na diferença entre o valor histórico e o valor de mercado. Mas o Rio de Janeiro ficou ainda quieto em relação a isso. O Rio de Janeiro só mudou essa perspectiva de cobrança na diferença depois do julgamento do tema 796, já em 2020. Tá? Na verdade, com uma mudança legislativa no Rio que veio depois do julgamento do tema 796. Então, processo maravilhoso, é um processo lindo. O cliente com imóveis, alguns imóveis de uso, outros imóveis para locação. Nós integralizamos os imóveis no capital social da sociedade, requeremos a imunidade do ITBI e então obtivemos a concessão da imunidade do ITBI. Como regra, pelo comportamento histórico das prefeituras, a imunidade do ITBI é concedida mediante condição de não preponderância da atividade imobiliária, isso sem levar em conta a tese filhote do tema 796, que o relator final do processo, Alexandre Moraes, deixou lá como uma sementinha essa que contaminou positivamente, por exemplo, o TJ do DF, que declarou inconstitucional a legislação local que exigia a condicionante de não preponderância da receita imobiliária para a concessão da imunidade do ITBI. O DF tem hoje uma decisão reconhecendo a inconstitucionalidade dessa exigência. É incrível isso. Mas, tirando situações extravagantes, positivamente extravagantes como essa do DF, fato é que os municípios, quase sua totalidade, exigem que a concessão da imunidade esteja condicionada à não preponderância da receita imobiliária. É assim que vocês convivem, vocês que atuam com o planejamento, convivem ao longo dos anos, ao longo de todo o período que vocês mexem com isso. Tá? E aí o meu cliente ficou lá, 2016, 2017, 2018, seria então o período que ele não poderia gerar a preponderância da receita imobiliária, o triênio de que trata o artigo 37 do CTN, que regulamenta lá o 156, parágrafo 2º, inciso 1 da CLT. Então, o triênio de não preponderância. Então, vamos lá. Se a empresa foi criada em 2016, janeiro, aí eu teria janeiro de 2017, 1 ano, 2018, 2 anos, 2019, 3 anos. Então, até janeiro de 2019, essa empresa não poderia ter a receita imobiliária preponderante. A partir do final desse triênio, entendam o que eu vou dizer, nasce o prazo quinquenal para fiscalização desse triênio. Então, criada a empresa em janeiro de 2016, não poderia preponderar com a receita imobiliária até janeiro de 2019. E a partir de janeiro de 2019, teria curso o prazo para o município fiscalizar esse triênio originário. Então, eu teria 2020, janeiro, 2021, 2022, 2023 e 2024. Então, essa empresa seria fiscalizável até janeiro de 2024. Até janeiro de 2024. A partir daí, no finalzinho de 2022, a empresa foi intimada a apresentar a documentação contábil. Então, repare, 2019 acabou o triênio,
quando bateu em setembro de 2022, foi iniciada uma fiscalização convidativa, tá? Então tem lá, e tudo que eu estou dizendo é, atentem para o fato de que o problema de hoje só vai eclodir amanhã. Então, iniciou-se em setembro de 2022 uma fiscalização normal de pedido de documentação. Problema número 1. O meu cliente aparentemente não recebeu ou ignorou o pedido de documentação. Então, ele não atendeu ao início da fiscalização. Não tendo atendido ao início da fiscalização, não tendo apresentado documentação, ele então teve a nota de lançamento do ITBI esse ano, 2023. Vocês perceberam a quantidade de tempo entre quando a gente obteve a imunidade lá em janeiro de 2016 e a nota de lançamento dele agora, em 2023, no começo do ano de 2023. Então, gente, quem acha que obtém imunidade hoje e deu certo, só pode falar isso aquele que não viveu a experiência. Eu já vou continuar contando a história aqui para dizer como é que isso se resolveu, mas o alerta que eu estou dando é: pessoas que são neófitas em planejamento estão acreditando em soluções sobre planejamento, especialmente imunidade e TBI, porque conquistaram no hoje uma imunidade, não percebendo que esta imunidade está sob condição, sem entrar no mérito da discussão da tese filhote do Alexandre de Moraes, e que essa fiscalização só vai começar a ser possível, ou deveria, porque alguns municípios começam antes, quando terminar o triênio da Constituição da PJ. Então, esse meu cliente autuado, esse ano de 2023, esse ano, tem um projeto comigo de 2016, janeiro de 2016. Período, inclusive, que a maioria das pessoas que lecionam o tema na internet nunca nem botaram a mão no planejamento acessório. E aí, ele então, chamado pela fiscalização para apresentar a documentação, diz ele que não recebeu, bom, eu já não sei, o que prova, inclusive, o quanto os clientes têm que ser orientados a apresentar essa notificação. Quando veio o lançamento fiscal, e aí ele já estava com o lançamento, ok, gente? Lançamento fiscal, tá? Já estava lá com a nota de lançamento do ITBI dele. Devido, tem que ser pago e tudo mais, tá? Aí ele tomou ciência, ele recebeu lá uma cartinha e entrou em contato com a gente. O que a gente fez? Olha, apresentou um recurso administrativo questionando que ele não teria recebido a comunicação para apresentar, mas principalmente apresentamos para a municipalidade a prova de que não houve receita preponderante imobiliária da empresa nos 3 primeiros anos. Nós apresentamos cópias de contratos de comodato, alguns imóveis estavam em comodato para pessoas físicas, não era fraude locatícia, nada disso, tá? Alguns imóveis de uso dos sócios estavam em comodato para os sócios, tá? E apresentamos também contrato de locação, porque havia locação, porém havia um conjunto de outras receitas daquela empresa. E com isso, agora no dia 30 de junho, recente, nós tivemos a decisão de julgamento desse processo administrativo, acolhendo a nossa impugnação de lançamento do ITBI. Tá? Então, nesse aspecto, o que fez diferença, e esse cliente nem precisaria ter sido autuado, ter o lançamento contra ele, de fato, o primeiro erro foi ele não ter comunicado a gente ou não ter recebido, e aí, bom, não sei.
o pedido de documentação, tá? Se quando ele foi chamado a apresentar a documentação a gente já tivesse apresentado, cara, já estaria bem tranquilo, porque a documentação dele, se segue as orientações do nosso escritório, estaria ok, apresentando a existência. Veja só, por exemplo, a expressão que tem aqui, tá? Ao tomar ciência do lançamento, eu estou lendo, a contribuinte, que é a pessoa jurídica, apresentou impugnação, alegando, dentre outras coisas, que não exerceu atividade preponderante com imóveis, e em apoio às suas razões, cópias dos contratos de comodato referentes aos imóveis incorporados registrados em cartório de títulos e documentos. Nós tínhamos contratos de comodato registrados em cartório de títulos e documentos. E aí, dessa forma, sugeriu à autoridade o deferimento da impugnação e o cancelamento da nota de ITBI. Tal parecer foi acatado pela coordenadora de TBI, que submeteu a apreciação de Vossa Senhoria, e aí veio lá opinando, né, porque é uma sequência de análise, né, opinando pelo cancelamento da nota de ITBI, e isso foi agora no finalzinho de junho, 30 de junho de 2023. O que eu digo aqui, pessoal, para a gente fazer essa live, que não precisa ser uma live extensa, é para que cada um de vocês perceba que a municipalidade, de um modo geral, está atenta a essas questões. É preciso perceber que alguns municípios, inclusive, têm a regra de que o contribuinte deva ostensivamente apresentar os documentos de não preponderância a partir do fechamento do triênio. A partir do fechamento do triênio. Outros municípios não, dizem, olha, fique em casa, se for o caso, a gente vai chamar você para fiscalização. E aí tudo tem que ser atentado. Primeiro, manter a escrita contábil adequada em dia, porque senão você vai ter que correr atrás de documentos quando você já está em situação de fiscalização. Aqui na autuação, por exemplo, há menção de dizer, olha, além dos documentos dos contratos de comodato e tal, foram apresentados livros diários referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2018 e até 2019, que nem pegavam. Imagina as pessoas que estão acreditando que podem constituir uma holding, colocar imóveis dentro e manter essa holding inativa, zerada, sem movimentação, sem fazer livros diários, sem fazer a contabilidade adequada. Imagina o que vai acontecer com todo esse universo de pessoas, que não é pequeno, quando daqui a alguns anos começar a eclodir fiscalização desses planejamentos que eu estou chamando de planejamentos pandêmicos. Tá? Porque o movimento de planejamento acessório na internet, ele ficou realmente volumoso durante e pós a pandemia. Isso foi um grande elemento de instigar a realização de planejamento sucessório. Imagina então que a gente tem 2021, 2022, 2023. Os primeiros planejamentos mal feitos pós-pandemia, ou da pandemia em diante, vão começar a terminar período de não preponderância esse ano. E a partir do ano que vem, começará o prazo quinquenal de fiscalização. A partir do ano que vem, começam a cair as peças. E os clientes vão receber essa mesma cartinha que meu cliente recebeu, deveria ter recebido, para levar a documentação à prefeitura. E se não levar, como o meu cliente fez e foi autuado, ou se levar e a documentação não estiver adequada, esses ITBIs vão ser lançados. Essas empresas vão ser autuadas. E os advogados que fizeram esses projetos vão ser chamados à sua responsabilidade. Seja ela ética, seja ela pessoal, humana, para xingar, não, o cliente vai xingar. Seja ela para queimar o filme do advogado, para reclamar, ou até mesmo
ética profissional, procedimento, junto à OAB, e até mesmo a responsabilidade profissional civil, para indenizar os danos causados por um projeto mal desenhado, na crença de que se pode manter empresas com bens dentro dela integralizados, com imunidade TBI concedida, e deixar isso no parado total, não se preocupar com a contabilidade adequada, não se preocupar com a não preponderância da receita imobiliária, não se preocupar com a existência de vida econômica dessa empresa. Porque se você fez projetos dessa maneira, eu recomendo, está na hora de você revisar. Ainda dá tempo de você revisar. Se você estiver ainda no período do primeiro triênio de criação da sua holding, da holding do seu cliente, reflita sobre o que você fez. Saiba que o que eu estou dizendo, o que eu estou trazendo aqui agora, nesse momento, não é história contada de outras pessoas. É de cliente meu, orientado adequadamente, que simplesmente deu mole porque não atendeu a fiscalização para enviar a documentação, foi autuado. Nós impugnamos o lançamento tributário e o município do Rio de Janeiro reconheceu que a documentação estava ok, que não havia preponderância, que havia outras receitas e a nota de lançamento dele foi cancelada. E aí, o seu cliente consegue passar por uma fiscalização dessa? Essa é a pergunta que eu te faço. Então, deixo aqui o meu alerta, deixo a minha recomendação. Você que fez projeto de planejamento nos últimos anos, nos últimos 3 anos, que ainda está no período de não preponderância, tenha a humildade de revisar o projeto, de reavaliar aquilo que você ouviu. Pense que aquilo que você ouviu veio de pessoas que não estão vivendo de planejamento há mais de 3, 4 anos, que nunca passaram por uma fiscalização e que é capaz de dizerem para você que tudo deu certo sempre porque nunca passaram por uma fiscalização. É claro que não. Nunca passaram porque não tem tempo, não tem maturidade profissional para ter passado. O que não é um problema. Repare, se você é jovem no planejamento sucessório, está tudo certo, porra. Imagina, eu ofereço curso de planejamento sucessório para pessoas que nunca fizeram isso, ou que fizeram isso há pouco tempo, ou que estão começando. Então, não é problema ser jovem em alguma atividade. O problema é você confiar em outras pessoas que são tão jovens ou um pouco menos do que você e que não viveram para saber o que dá certo e o que dá errado. É sobre isso. Eu vou postar, acho que amanhã eu tenho que ir para Vitória, porque tem um congresso de empresarial lá em Vitória. Vou tentar fazer uma postagem pegando trechos desse julgamento, desse cancelamento do débito de ITBI do meu cliente, para que vocês possam ver aquilo ali, claro, né, anonimizando os dados do cliente. Mas, mais uma vez, pessoal, cuidado. Concessão de imunidade de ITBI hoje não é igual a deu certo. Não é igual a deu certo. O deu certo só pode surgir depois de 8 anos da imunidade concedida, cara. Não antes. Só se pode falar em deu certo depois de 8 anos da imunidade concedida. E aí sim você vai dizer, caramba, eu fiz projetos que deram certo. Enquanto isso, segue quem viveu mais do que vocês, segue quem já viveu isso há mais tempo e que tem histórias próprias para contar. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Foi uma live rapidinho para contar esse case, mas que é um case bem importante. A live vai ficar gravada aqui para quem chegou depois, quiser assistir. Gustavo, eu tenho uma postagem minha, cara, mostrando uma fiscalização desse cara, dos documentos que foram solicitados, tá? Tá no meu Instagram aqui. É uma postagem que não é tão recente, mas uma postagem que fala assim: o seu cliente passaria por essa fiscalização? Ele suportaria, o teu projeto suportaria, tá? Dá uma olhada lá na minha como é que é? Timeline, né? Não sei lá como é que chama essa porra. Mas, de qualquer maneira, eu também vou botar, quando eu fizer a postagem de alguns trechos desse julgamento, eu vou postar para vocês
essa lista de documentos exigidos na fiscalização. É super importante olhar isso, porque quando você olha, obrigado, feed, a Ana lembrou aí, quando você, Bracha também, quando você olha a lista de documentos exigidos na fiscalização, você vai entender a dinâmica, você vai falar assim, putz, isso aqui eu jamais entregaria fazendo do jeito que eu faço. Daria merda, né? Daria merda. Então, assim, é muito bom ver essas fiscalizações, tá bom? O Dorival pergunta, é o fim da empresa que não faz nada? Há muito tempo, Dorival. Há muito tempo. Praticamente é um fim de algo que mal nasceu. Tá? Eu já falo isso há muitos anos, mas infelizmente ainda insistem em dizer que você pode ter uma empresa que não faz nada. São pessoas, eu posso afirmar, tá? Que nasceram para o planejamento antes de dar até o tempo de nascer fiscalização de TBI. Então, é isso.